Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 1 Samuel, capítulo 18, de verso 1 em diante, onde fala que quando Davi derrotou Golias, Davi passou a ser admirado por todos, pelas mulheres, pelos soldados, por todos que ali convivia. E Davi conheceu Jonatas, o filho de Isaú, aonde Jonatas teve uma afinidade de irmão para com Davi, e Isaú, feliz pela derrota de Golias, pelo sucesso que Davi fez, destruindo os filisteus e derrotando Golias, ele pegou e ofereceu um cargo para Davi ser, comandar os soldados, e ele ofereceu 1.000 homens para Davi cuidar do exército, para que Davi ficasse próximo dele, porque passou a ter uma admiração por Davi. E quando Davi começou a receber muitos elogios das mulheres, de toda a população, dos soldados, dos filhos de Isaú, enfim, Davi, já com a unção do Senhor, que ele era um homem segundo o coração do Senhor, e com todo esse propósito que o Senhor já tinha na vida de Davi, isso com a permissão do Senhor, Isaú possuiu um demônio que dominava ele, e passou a ter ciúmes de Davi, isso prejudicando Davi. Mas eh, para ele derrotar Davi, o ciúme que ele tinha para Davi, ele pegou, quis derrotar Davi, e assim ele fez. Davi, para acalmar ele, quando ele ficava possuído com os demônios, Davi tocava a harpa para acalmá-lo. E ele projetou 2 vezes com a lança Davi, mas Davi se esquivou, não pegou. E ele, para que Davi não existisse mais, eh, ele proporcionou a Davi que ele fosse acabar com os filisteus, derrotar os filisteus mais uma vez. E ele também dando a Davi, oferecendo uma das filhas para casar com Davi, e Davi se diminuindo, achando que não era capaz de ser genro de um rei. E aí ele, né, com esse demônio querendo possuindo o rei, querendo acabar com a vida de Davi, ele botou para Davi e para mais uma guerra com os filisteus. E Davi, sabendo que a proposta era dele ser genro, que ele ia dar uma das suas filhas para Davi, Davi aceitou. E Davi, aceitando e vendo também já que Isaú estava com ciúme dele, não estava mais com aquela boa vontade que estava no início. Davi foi percebendo, Deus foi abrindo a visão de Davi, para Davi entender que Saul estava já mal intencionado para com ele. Então, meus irmãos, o Senhor não deixa a gente enganado. Jamais o Senhor deixa os seus filhos enganados. Então, o Senhor foi dando discernimento para Davi entender que Isaú estava com ciúmes e estava também possuído com um demônio. Mas o Senhor não deixa os seus enganados. E foi dando sabedoria a Davi,
E também o filho de Esaú, Jonatas, também para provar que estava com boa intenção com Davi, ele começou, deu a capa dele para Davi, deu a lança e entre outros objetos. E aí Davi teve a certeza de que Jonatas estava com boa intenção para com ele, que podia confiar. E assim Davi fez, confiando em Jonatas e também se jogando, se lançando, confiando no Deus vivo, se lançando nos desafios que Esaú estava colocando para ele ir, e aí ele foi e venceu todos. E no verso 27 diz assim: Ele e seus homens saíram e destruiu 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Esaú, para que se tornasse o seu genro. Então Esaú deu Mical por esposa a Davi. Mical era filha do rei Esaú. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que a sua filha Mical o amava, teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Esaú o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava Davi, conseguia maior vitória contra eles do que o restante dos oficiais de Esaú. Assim o nome de Davi ficou famoso por todo a parte. Aí foi que Esaú ficou muito, muito, muito incomodado com Davi, com muito medo de Davi, porque todas as guerras e as batalhas que Davi enfrentava, Davi vencia, era vitorioso. Então, meus irmãos, todos nós, quando estamos alicerçado, quando temos a fé no Deus vivo, todo-poderoso, quando nós temos um destino que o Senhor já nos projeta, a gente pode ter certeza que nós somos vitoriosos. E assim foi com Davi. E ali Esaú já não tinha mais nada de Deus. Deus já estava afastado de Esaú para Davi já assumir o reinado. Meus irmãos, a minha oração é para que a gente venha ter discernimento e entendimento que muitas das vezes os nossos inimigos estão ali próximo da gente e a gente não está tendo discernimento, mas o mesmo discernimento que o Senhor deu a Davi, que o Senhor venha nos dar. Vou orar agora por mim e por todos os meus irmãos e as minhas irmãs, para que o Senhor venha nos dar discernimento. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Pai, assim como o Senhor foi como Davi, Pai. Davi foi vencedor, Jesus, vencia todas as guerras, mas Davi estava com o Senhor. E o Senhor dava a vitória a Davi, Jesus, botando força, discernimento, coragem, Jesus. Pai, e Esaú, meu Deus, com ciúme de Davi, não está entendendo ele que era o Senhor na vida de Davi. Quando ele entendeu que era o Senhor na vida de Davi, foi que ele ficou com muito medo. E querendo, meu Deus, confrontar o Senhor, meu Pai, Jesus, mas o Senhor deu discernimento a Davi, para Davi entender que Saul estava mal intencionado com ele, e botando em desafios, achando que o Senhor não estava com Davi, mas o Senhor estava com Davi e venceu todas. Que assim o Senhor, meu Pai, seja conosco, meu Pai, todas as batalhas que Senhor Jesus, que a gente estiver direcionada a gente, que o Senhor esteja à nossa frente, vencendo todas as guerras, todas as batalhas por a gente, para que a gente seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, no Senhor, meu Pai. Amém? Esta, meu irmão, é a palavra do Senhor para conosco, que a gente não venha desanimar, que a gente venha estar animado em Cristo Jesus, como assim Davi teve todo o tempo e para todo sempre. Amém? Que assim seja a gente. Deus abençoe ricamente e poderosamente. Fique todos com Deus.